E aí, programador em VBA, tudo bem com você? Eu sou o Gleitz, do canal Excel Tá Tudo Errado. Essa é a nossa segunda videoaula em cima da planilha que o nosso amigo enviou, o Mike. Se você também tem dúvidas, deixa aí no comentário. Se você quiser enviar o seu arquivo para nós estar aqui programando em cima dele, você pode estar me adicionando aí no Face. O link é na descrição aí do vídeo. Então, vamos lá. Vou aqui para a planilha dele, que é o controle geral. É um controle lá de estoque que ele está fazendo. E na aula passada, a gente está trabalhando aqui em cima do formulário que ele me enviou, certo? Na aula passada, a gente programou o botão cadastrar e fizemos a correção das fórmulas dele que não estavam sendo atualizadas. O que a gente vai fazer hoje? Observe que eu não tenho aqui registros duplicados, mas que se eu cadastrar algo com o mesmo registro, por exemplo, observe que lá eu tenho 1, 2, 3, 4, certo? Então também vou preencher aqui com 1, 2, 3, 4, que é a referência aqui que a gente criou. Independente se for a descrição for igual ou diferente, o que vai valer aqui é a referência, certo? Então observe que a referência que a gente tem aqui é igual a que já tem lá na planilha. Eu vou cadastrar algo aqui, por exemplo, cartolina. A quantidade inicial de 10, estoque mínimo de 2, valor unitário 20 centavos, a categoria livraria. Lembrando que a gente vai fazer, vamos nessa aula fazer os ajustes, certo, pessoal? Vamos criar umas combo box aqui dinâmicas, certo? A cor preta, para que a gente não tenha esse trabalho de ficar digitando. A medida vai ser unidade. Nosso fornecedor vai ser o X. E o fornecedor 2 vai ser o Y. E vou clicar em cadastrar. Vamos aguardar, ele está fazendo o cadastro. Observe que ele me permite que eu faça um cadastro, certo? Duplicado. E eu não quero que isso aconteça. Como é que a gente vai fazer essa correção? Bora programar? Vamos fechar aqui o formulário. Pressione Alt F11. Vou clicar em exibir. Project Explorer. Vou dar um duplo clique aqui no userform. Vou fechar a janela aqui do Project. Eu já adicionei 3 caixinhas aqui para o próximo tema da aula que vai decorrer aqui na aula de hoje, certo? Vamos estar deixando informações dinâmicas. E voltando aqui para o código, eu vou clicar aqui no cadastrar e observe o comando que a gente tem, certo? Esse aqui era o comando que ele me passou e esse é o comando que eu já automatizei na planilha dele. E o que aqui está fazendo, pessoal? Observe novamente. O do while é faça até que, certo? Faça até que a célula ativa seja diferente de vazio. E quando for diferente de vazio, vai estar selecionando essa célula para estar registrando essas informações aqui ao lado, certo? Textbox 1 até a textbox 10. Então eu vou fazer uma verificação aqui, pessoal, abaixo do while, para que se a informação que está na minha textbox 1, que é a formação da referência, for igual à célula que ele está verificando, ele não vai permitir o cadastro, certo? Então basicamente o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte. Vou dizer if se, que quer dizer se, certo? Traduzindo aqui para o nosso português, active cell.value. Perdão, é value. Foi igual a mi.textbox. Lembrando que eu não renomeei as textbox que ele me passou, certo? Ponto text e o tem, certo? Então, o que eu estou dizendo aqui? Se minha célula ativa, ponto value. Observe que ele não ficou aqui, eu digitei algo errado. Ponto value. Pronto. Tinha trocado aqui a posição do E pelo U, certo? Então, o que eu estou dizendo aqui? Se a minha célula ativa, se o valor da minha célula ativa for igual o valor que está na minha textbox, então, o que? Então, vou emitir uma mensagem para o usuário que está fazendo o cadastro, certo? msgbox. Você, por exemplo, você pode botar aqui o que você quiser, certo? Sempre procurar ser intuitiva a sua informação. Você não pode cadastrar um registro já existente. Fecho aspas, vírgula, VB information,
Aqui eu vou escolher o título, certo? E vou atribuir a minha mensagem o símbolo do information, certo? Controle de estoque, que é o nosso cabeçalho da mensagem, certo? Se eu não fizer isso, vai sair aquela mensagem padrão do Excel e a gente sabe perfeitamente que é feia, certo? Então, depois que ele emitir essa mensagem, o que é que ele vai fazer? Eu vou dar o end exit sub, na realidade o exit sub e o end if, certo? Por quê? Se eu colocar só apenas o fechamento do bloco if, depois que ele fazer essa verificação, ele vai me emitir essa mensagem e vai passar pelo bloco e vai continuar executando, certo? O exit sub serve exatamente para quebrar o código. Se essa condição aqui for verdadeira, o código vai parar aqui, vai emitir a mensagem para o usuário e não vai permitir o cadastro duplicado, certo? Então, se eu não deixar o exit sub aqui, ele vai informar o usuário que ele está cadastrando um registro já existente, mas vai permiti-lo, certo? O exit sub vai barrar esse cadastro. O cara não vai conseguir fazer esse cadastro, nem que ele queira, certo? Então, basicamente é só isso. Vamos testar? Pressione o F5. Observe novamente que eu tenho 1, 2, 3, 4, já tenho duas vezes. Vamos até apagá-lo. Mas vamos aqui no 3456. 3456. Vou botar aqui lápis, só um exemplo. Quantidade inicial de 12, estoque mínimo de 10. E observe que não tem nem necessidade de que eu preencha toda essa informação, certo? Só por a nossa referência aqui estar com a mesma informação aqui, ela vai ser barrada o cadastro, certo? Vamos observar. Vou clicar em cadastrar e observe, você não pode cadastrar um registro já existente. Observe o nosso título e o símbolo do information, certo? Ok. Perceba que ele não adicionou mais nenhum registro, certo? Se eu vier agora novamente e digitar, na realidade vou acrescentar só mais um número e vou tentar fazer esse registro. Vou clicar em cadastrar. Observe que na planilha que está sendo cadastrado, certo? Então, o nosso primeiro objetivo já foi concluído na aula de hoje. Já evitamos que a planilha receba cadastros duplicados. O próximo vai ser eliminar isso daqui, pessoal. Valor unitário. Aí vai lá, eu venho lá e preencho o ND. Categoria, eu preencho alguma. E isso é muito chato, pessoal, para quem utiliza um projeto como esse, certo? Imagine que você esteja fazendo um programa como esse, no caso dele é para uso próprio, mas você pode estar fazendo e revendendo, e a pessoa sempre vai preencher dados que pode já estar pré-definidos para ela, certo? Então tem várias maneiras da gente preencher essa combo box. A melhor delas é deixar que ela seja dinâmica, certo? Porque se você vender para alguém, você basta ensinar para ela que na base de dados ela pode estar acrescentando alguma informação ou diretamente aqui na nossa text box e está cadastrando, certo? A princípio eu vou deixar as informações aqui nessa guia e depois vamos criar um botãozinho aqui, certo? Para que se eu acrescentar algo que não esteja nela, eu permita que eu faça o cadastro manual e depois já cadastro para que uma próxima vez que eu for utilizar o formulário, ela já esteja cadastrado, certo? Na prática vocês vão entender melhor. Mas resumindo, vamos eliminar essa situação aqui de eu ficar preenchendo essas informações. Como é que eu faço isso? Vou fechar aqui meu formulário, vou aqui na minha guia dados. Observe que eu tenho 3 colunas, tem uma coluna medida, a coluna cor, a coluna cor que está na coluna B. Na coluna C eu tenho uma categoria e eu também poderia aqui acrescentar os fornecedores, certo? Então é o seguinte, vou até acrescentar logo aqui o fornecedor. Perdão. Aqui vai ser a categoria, aqui vai ser categoria. Caso eu vou deixar tudo maiúsculo. Aqui vai ser o nosso fornecedor. Certo? Como eu falei para vocês, a princípio, como
Eu ainda não criei o botão cadastrar, eu vou deixar uns cadastros aqui, certo? Mas depois a gente vai fazer o cadastro também diretamente pelo formulário. Mas só da gente fazer essas informações aparecer lá nas Combo Box, já vai estar ajudando o nosso amigo. Então aqui, o fornecedor. Certo? O que eu vou botar aqui? Como é só ilustrativo, vamos botar aqui. Casa Pio. Casa dos Relojoeiros. Já basta esses dois dados, certo, pessoal? Então vamos lá. Como é que eu faço agora? Eu quero que essas informações apareçam nas nossas Combo Box, certo? Vou pressionar Alt F11. Vou no nosso objeto. Primeiramente eu vou lá no formulário para mostrar uma coisa para vocês. Project Explorer. Useiform 1. Vou fechar aqui a janela do Project. Vou clicar aqui com o botão esquerdo e agora com o direito para ter acesso às propriedades. Observe que eu tenho uma Combo Box 1, Combo Box 2 e a Combo Box 3, certo? Na minha Combo Box 1, ele vai receber o valor da categoria, certo? Vou até deixar aqui do lado do botão do text box dele, que ele me passou. Então aqui vai ser CMB categoria. Underline categoria. Eu tenho uma outra CMB aqui, que vai ser a cor. Então vou sempre colocar no objeto nome intuitivo, CMB cor. E aqui a unidade de medida. Vou corrigir aqui o texto. Vou voltar aqui para minha Combo Box. Vai ser a CMB medida. Então vai ser o seguinte. Feito isso, vou dar um duplo clique aqui no nosso formulário. Vou fechar aqui a janela do Project, das propriedades, que ficou aberto. Observe que eu estou no evento clique, certo? Eu vou mudar para o evento initialize do formulário. Mudado para o evento initialize, eu vou dar só um espaçamento aqui para ficar melhor a visualização para nós. Vou apagar o evento clique, que não tem mais necessidade. Eu posso também estar fazendo isso, que eu vou fazer agora, pessoal. Recortar aqui o código, certo? E vou lá no topo, para ficar mais fácil. Colar. O que é que eu vou dizer agora aqui, ó? Vou criar primeiro duas variáveis. Din e sempre a primeira letra maiúscula. Din as integer. Apenas por ser uma boa prática, certo, pessoal? O que ele está reclamando aqui? Novamente, as integer. Perdão, coloquei um i a mais. Din as integer. Din w as worksheet. Certo? Feito isso, eu vou setar minha planilha, setW igual a sheets. A nossa guia lá é a guia dados. Fecho aspas duplas. Vou fechar aqui o parênteses. E depois disso, vou setá-la, certo? Aliás, vou selecioná-la. A gente tem uma videoaula aí no nosso canal, especificamente sobre isso daqui, certo? Só sobre Combo Box. Vocês podem estar vendo aí. Então aqui eu estou setando a minha guia dados. Estou depois selecionando ela. E após selecioná-la, eu vou atribuir o valor à nossa variável i, certo? Então o nosso variável i vai ser igual a w, que é a nossa guia dados, ponto user range, no caso o intervalo, ponto house, que é as linhas, ponto count, ou seja, ele vai fazer a contagem das linhas do intervalo. Depois disso, eu vou utilizar a estrutura with w, lembrando que o w é a nossa planilha, e no final o end with.
certo? Começo e fim do nosso bloco with. O que é que eu vou fazer agora aqui? Mi ponto, minha CMB categoria, ponto, households, os dados, certo? É igual, abre aspas duplas. Vamos ver aqui onde é que está o valor da categoria. Vou pressionando aqui o nosso símbolo do Excel. Nossa categoria está na coluna C, certo? Então eu vou dizer aqui que está na coluna C, a partir do valor 2, não quero cabeçalho, certo? Até C. Esse C aqui vai ser incrementado com o valor de I. Então, vai ser, vou concatená-lo agora aqui com I. Então, se eu executar aqui, minha CMB categoria já é para estar recebendo os valores que está na coluna C, a partir da célula 2. E esse Czinho que eu coloquei aqui sozinho, ele vai ser incrementado com o valor de I, certo? Vamos pressionar o F5 aqui, só para ver como é que está ficando. Observe, calçados, livraria, conforme está aqui na nossa coluna C. As demais ainda não estão funcionando. Então, novamente, vou pressionar Alt F11. Feito isso, basta eu copiar esse comando, certo? E alterar agora os seus valores. Não preciso criar mais variáveis. E aqui, onde é CMB categoria, eu vou botar CMB unidade. Na realidade, não deve ter renomeado com esse nome. Deixa eu botar aqui. mi.cmb medida. E o mi.cmb cor. Certo? Agora vamos alterar só os valores aqui, ó. Deixa eu arrastar um pouquinho aqui para o lado. Nosso form, janela aqui do project. E observe que as minhas medidas estão na coluna A. Então eu vou dizer que aqui é o A2 até A, certo? E a minha CMB cor está na coluna B. Então eu vou dizer que aqui é B, B2 até B. Observe que o cabeçalho não vai estar aparecendo, porque eu estou começando a partir da célula C2, A2 e B2. Se eu executar agora, pressionando F5, vamos ver como é que está ficando. Calçados, certo? Aqui é a nossa cor, preto e branco. E aqui é a nossa medida, certo? Mais para frente vamos criar um botãozinho aqui, para que se eu vier aqui e procurar calçados e livraria, mas eu queira, por exemplo, relojoaria, certo? Eu permita que ele faça esse cadastro. E quando eu abrir novamente o formulário, o atualize, já esteja pré-definido aqui também o cadastro que eu fiz recente, que não estava, né, na nossa guia, na nossa busca aqui direta. Agora vamos também fazer a substituição desses objetos, certo? Como é que eu faço isso? Vou apagá-los. Vou novamente pressionar Alt F11. Vou em exibir, Project Explorer. Vou maximizar aqui, certo, pessoal? Dá um duplo clique aqui no nosso formulário. Fechar aqui a janela do Project. Eu já posso estar apagando aqui sem medo. Clicar aqui em propriedades, só para mim ver aqui a TXT6, a 7 e a 8. Essa é a categoria, certo? 6, 7 e 8, vamos apagar. Vou apagar aqui. Vou também apagar essa. Basta eu selecionar agora e arrastar aqui para o lado. Aqui no cadastrar, deixa eu só observar novamente aqui, é categoria, cor, medida. Categoria, cor e medida. Vou clicar aqui no cadastrar. Aqui na minha CMB, aqui na minha text box 7, certo? Eu tenho a 7, tenho a 8 e tenho a 9. Deixa eu só novamente voltar aqui. Reform 1. Regional Project. Após o valor unitário, vem a categoria, cor e medida. São os três últimos valores, né? Os 3 penúltimos. Então, novamente, cadastrar aqui. Se eu não tiver entendido errado, certo? Vou começar aqui a partir da 6. Vou apagar ela.
e vou atribuir o valor CMB underline categoria mi.cmb cor e mi.cmb medida. Vamos ver se é isso mesmo. Confesso para vocês que ainda estou na dúvida aqui. Vou fechar aqui a janela dos objetos e vou aqui para a planilha para ficar mais fácil. Estoque. Vou novamente aqui abrir aqui a janela do project para ter acesso aqui aos códigos. Só um pouquinho aqui. Categoria cor medida. Categoria cor e medida, certo? Categoria cor e medida. Então tá certo mesmo, pessoal. Então vamos só fazer vamos fechar aqui e vamos desfiltrar aqui. Serve que eu tinha dados filtrados. Vou clicar em estoque e vamos testar agora. Aqui não tem preocupação, certo? Como eu setei aqui a planilha, independente de onde meu formulário inicialize, eu setei tanto a planilha como o arquivo. Então se eu abrir o meu formulário na guia, digamos, errada, que no caso vai cadastrar no estoque, eu não tem problema, porque quando eu clicar no cadastrar, ele vai me selecionar a guia que eu quero e depois fazer o cadastro lá. Então vamos lá, 14789, acredito que esse código não exista lá. Vou atribuir aqui pincel a ela. Quantidade inicial 10, estoque mínimo 5, valor unitário, vou dar o valor de R$1. Observe que quando eu dei o tab aqui, ó, de valor unitário, eu vou dar o tab aqui, aperte tab do seu teclado também, e observe que ele pulou, certo? Por que ele pulou? Porque esses objetos aqui foram adicionados depois dos que já tinha, certo? Então a gente depois vai ter que ajeitar a tabulação deles, a ordem de tabulação. Então eu vou aqui, calçados, cor preta, unidade de medida UND. Perceba que ficou muito mais prático do que eu ficar digitando, certo? O meu fornecedor eu acabei não colocando lá, certo, pessoal? Acabei esquecendo, mas vocês viram que é coisa fácil. Basta acrescentar mais uma linha de comando. E também substituir aqui a nossa text box por uma combo box. Vou botar o X, novamente o Y. Vou clicar em cadastrar. Ele fez o cadastro aqui na guia dados e vamos observar qual foi o erro aqui que aconteceu. Vou fechar aqui o formulário. Vou em Visual Basic. Nossos sheets aqui está em estoque 7W, porém tem um detalhe, certo? Ela não foi selecionada aqui, pessoal. Observe, eu setei, mas não a selecionei. Então aqui vai ser w.select. Então vocês na prática viram qual é o erro que acontece se a gente não setar a planilha, certo? Então vamos lá novamente. Vou apagar aqui essa informação. Vou pressionar Alt F11. Vou novamente chamar aqui o formulário na guia dados, certo? Eu quero que o cadastro seja feito na estoque. Vou novamente botar um cadastro que eu acredito que não exista lá. Botar novamente aqui pincel, já que não foi cadastrado lá na guia. Quantidade inicial 10, valor estoque mínimo 2. Vou botar aqui 20 centavos dessa vez, categoria. Eu pressionando aqui a setinha para baixo ou para cima, percebo que ele já é atualizado, certo? Vou deixar aqui como livraria, a cor preta, a unidade, a medida unidade. Vou apresentar aqui X e o Y. Vou clicar em cadastrar. Vamos observar agora. Observe que eu já fui redirecionado para a minha guia, certo? O evento application, o screen update, se eu não estiver enganado, a gente já desabilitou aqui, depois habilitou, por isso que a gente não viu aquela tremedeira. E observe que já foi feito o cadastro, certo? Independente agora da guia que a gente abra o nosso arquivo, eu não preciso me preocupar, porque quando eu clicar no cadastrar, ele vai estar cadastrando na guia correta. E a gente também vai fazer uma modificação bem drástica nesse form aqui, certo, pessoal?
Vou fechá-lo aqui. Quero mostrar primeiro aqui para vocês um form que eu trabalho. Observe aqui que é a minha guia, minha planilha aqui com meus dados. Observe que eu vou chamar meu formulário. Cliquei sobre o botão. E observe que ele já me inicializa todo maximizado. Tem os botões minimizar e maximizar, certo? Vou clicar aqui em cadastro. E observe. Eu mesmo uso o Excel só como base de dados. Meus relatórios, tudo é feito através de formulário, certo? Então, aquele formulário simples que a gente está vendo ali, a intenção é deixá-lo aí no estado que está esse. Observe a diferença deste para este daqui, que a gente está fazendo a nossa videoaula, em cima dele, certo? Então, vamos lá. Como é que eu faço isso? Eu aqui tenho um bloco de notas, certo? Tem um código aqui. E eu vou pegar esse código e vou criar um módulo de classe, certo? Vou dar o Ctrl C aqui. Vou em Visual Basic. Vou em Exibir, Project Explorer. Vou procurar aqui o nosso nosso objeto aqui, o controle geral. Observe que eu tenho dois módulos aqui, mas não é módulo de classe. No caso, vou inserir módulo de classe. E vou estar fazendo a colagem aqui. Observe que ele me colou todo. E agora é o seguinte. Eu vou ter que setar lá no nosso código. Todo esse código aqui, certo? O código aqui basicamente, pessoal, é porque o botão minimizar e o maximizar ele não vem por padrão, certo? Então observe que tem várias DLLs aqui. Publicadas. Tem várias functions, na realidade, declaradas. Isso daqui vai ficar aí na descrição do vídeo, para que vocês possam estar baixando, certo? Então, vamos lá. Basicamente, o que a gente vai se preocupar mesmo é só com o que eu vou mostrar agora. Primeiro, eu vou ter que renomear esse módulo, certo? Que a gente vai trabalhar com ele diretamente lá no código. Vou clicar aqui em User Form. Vou fechar aqui a janela do Project, por enquanto. Vou clicar aqui propriedades. Vou novamente exibir a minha janela do project, porque eu vou renomeá-lo essa classe, certo? Vai ser classe form. Assim, vou me referenciar ela lá no código. Feito isso, quando eu sair aqui dela, já vai ficar o nome classe form, observe. Agora eu vou dar um duplo clique aqui no nosso formulário. Vou fechar agora aqui a janela do project, não vai ter mais necessidade para a gente. E aqui é o seguinte, aqui no começo aqui do código, eu vou declarar uma variável, dim n atualizar form, certo? Atualiza form as new, novo no caso, classe form. Feito isso, aqui no primeiro comando aqui do initialize, eu vou dizer o que? Eu vou setar set n atualiza form ponto form é igual a me. O que eu estou dizendo aqui? O me é o formulário, certo? Eu estou dizendo que o formulário é igual a essa classe que foi declarada, certo, pessoal? Se eu pressionar agora o F5, vamos executar para ver. Observe que o meu formulário agora já tem o botão minimizar e o maximizar, certo? Então esse código você pode estar pegando e colocando nos seus projetos. Só se preocupe mesmo em declarar a variável no começo do formulário, na primeira linha de comando, e colocar e setá-lo dentro do evento initialize, certo? Então observe que eu tenho minimizar, minimizou, se escondeu aqui embaixo, certo? E tem o maximizar. E tem o fechar. Mas observe que por padrão ele não vem maximizar, certo? Eu trabalho diretamente com esses formulários maximizados. E como é que eu faço isso? Depois desse comando aqui que a gente setou, eu vou dizer que with me. Toda vez que eu me trabalhar com me aqui, como eu estou dentro do evento userform, initialize, o VBA entende que o me é userform, certo? Então, end with
E o que tiver entre o it e o end it vai ser executado. Então, ponto width, que no caso é a largura, é igual ao application ponto a largura. Ou seja, ele vai pegar a largura da aplicação que está sendo aberta, certo, pessoal? Então, o nosso formulário aqui, a largura do nosso formulário vai ser igual à largura da aplicação que está sendo aberta essa planilha, certo? No meu caso, eu estou trabalhando com um monitor de 18, então ele vai se adequar ao tamanho do monitor de 18. Se você abrir no menor ou no maior, ele vai se adequar ao tamanho do seu monitor, certo? Então, ponto, a altura, no caso rate, é igual a application ponto rate, certo? As propriedades largura e altura do meu formulário. Então, vou novamente pressionar F5 e vamos observar que agora o meu formulário já inicializa todo maximizado, certo? Então, na aula de hoje, o que é que a gente fez de bom? Substituímos 3 combo box, na realidade, adicionamos 3 combo box e fizemos a substituição de 3 text box que tínhamos no projeto. Fizemos uma verificação para que o formulário não cadastre uma informação duplicada. E acrescentamos o botão minimizar e maximizar no nosso formulário, certo? Então a aula foi bastante produtiva. Espero que você tenha gostado. Se gostou, curta, comente, compartilhe. Deixe suas dúvidas aí abaixo do vídeo. E se você também tiver um projeto que queira compartilhar com a gente, queira ver que a gente possa estar fazendo alguma melhoria nele, fique à vontade de nos enviar, certo? Então, falou!